Olá pessoal, hoje eu irei deixar dicas com 7 suculentas. Escolhi 7 suculentas aqui do meu jardim, 7 suculentas amadas, e vou deixar dicas de como cultivá-las, como eu cultivo, como está dando certo aqui no meu jardim, o que eu faço para que essas suculentas cresçam, fiquem bonitas, se desenvolvam e não adoeçam. A primeira queridinha, gente, a primeira planta maravilhosa que fica pendente. Agora ela está começando a acordar da dormência. Para mim, aqui no verão, ela quase não se desenvolve, ela cresce bem pouco. Eu percebo que com a chegada agora do outono, gente, nós estamos no mês de março, e a partir do dia 20 começa o outono. Eu vejo ela reagir, ela começou a brotar, ó. Ela caiu bastante folhinhas, como vocês estão vendo, ó, ela ficou bem estiolada. Até porque tá chovendo bastante. Quando não chove, aqui dá muito sol, muito quente. Então o clima assim ali, realmente eles não estão colaborando conosco esse ano, né, gente? Mas nós temos as nossas queridinhas que estão resistindo, apesar de tantas dificuldades, e estão bonitas. E o Cotyledon pendice é um. Ele é de muito fácil cultivo. Você consegue fazer agora aqui, né? As mudinhas eu posso vir aqui cortar essas que estão mais estioladas, gente, ó, essas pontas, e fazer um enraizamento dessas pontas e deixar só essa parte aqui onde ele tá rebrotando, que o vaso vai ficar muito bonito. Ó, tá vendo como ele tá todo cheio de brotinhos, ó? Então isso significa que ele tá acordando da dormência, né? A dormência, para quem não sabe, que está chegando novo aqui no canal, que é iniciante, é um período onde as suculentas elas praticamente quase não crescem. Elas só se mantêm vivas. Tem algumas mesmo que parece que vão morrer, gente, de tão estagnadas que ficam. Outras, elas somente não se desenvolvem. Então a dormência é esse período, é um período em que a suculenta ela quase não cresce, ela quase não se desenvolve. Porém, quando chega a estação, quando chega o período de desenvolvimento dela, ela acorda e começa a soltar os brotinhos, ficar assim lindona. Então, essa aqui ela está sendo cultivada no sol da manhã. Agora, nesse período do outono, eu vou começar a fazer uma nova adubação. Ou eu troco o substrato, ou eu faço uma nova adubação. Para que nesse período, né, nessa próxima estação, onde é o pleno desenvolvimento dessa lindeza, ela fique ainda mais bonita. A segunda queridinha, gente, é o Sedum Pérez de la Rosae. No verão, esse vasinho aqui, ele não está tão estiolado, mas eu tenho um vasinho que eu cultivo na minha casa, na cidade, que ele está bem estiolado. Ele cresceu bastante assim, ó, e ficou só a rosetinha na pontinha do caule. Isso é normal, gente. Por quê? Os sedums, como eu falei para vocês, né? Nós temos plantinhas que algumas plantinhas elas entram em dormência em alguns períodos do ano. Os sedums são uns, né? Uns dos gêneros que entram em dormência. Então, aquele que eu tenho lá em casa, ele, né, a gente percebe bem isso. Ele cresceu bastante, estiolou. Um pouco também foi a falta de sol, né? Hoje já está nublado. Nós tivemos bastante dias nublados, chuvosos, muito úmidos, muita umidade. Nesse período a gente tem que cuidar muito, gente, né? Por causa de fungos. É muito fácil as suculentas estiolarem, fungarem com tanta umidade. Então é um período onde eu não molho, mesmo que o substrato estiver totalmente seco, eu não molho, gente. Porque eu já aprendi que se molhar vai dar problema. E as plantinhas, elas sentem, né? Como aqui, né? Os sedums, como eles também entram em dormência no verão. Então, eu tenho muitos sedumzinhos que estavam bem estagnados, parados. E que agora, olha só, começaram, né, a desabrochar. Começaram a crescer, ficar bonito novamente. E os sedums Pérez de la Rosae é um sedumzinho, gente, que eu percebo que, né, ele não tolera muita água, então eu não molho muito, até porque eu quero que o vasinho fique bem compacto. Ó, aqui eu já tenho um vaso mais compacto, ó, tá vendo? Como eu falei para vocês, tem algumas que deram esse estiolamento, né, esse crescimento. Na verdade, são mudinhas, né?
mas mesmo assim, ó, elas cresceram um pouquinho mais. E para que elas não cresçam e não fiquem muito estioladas, né, você controlar as regas, né, não molhar demais, é uma dica bem legal, gente. Tá vendo? Aqui, ó, eu já tenho um substrato mais antigo, não molho tanto, ela já está um pouquinho mais fechada. Aqui ela já abriu bastante, até parece que são duas plantas diferentes, né? Mas são a mesma espécie. A terceira queridinha aqui do meu jardim é essa lindona, gente. A Graptoveria Ellen. Gente, eu acho essa planta maravilhosa, ela é divina, ela é muito bonita. Ela adquire agora no inverno uma coloração de um tom, um rosa meio puxado para um lilazinho bem clarinho. Assim, ela fica muito bonita. E também aqui, ó, como vocês estão vendo, tá meio estioladinha. Hoje eu vou mostrar muitas plantas estioladas, gente. Como eu falei para vocês, a gente teve uma semana nublada, muito chuvosa. Então eu percebi assim, ó, que elas deram uma crescida, elas cresceram bastante, mas ao mesmo tempo que elas cresceram, elas estiolaram, né? Por falta de luminosidade, por falta de sol. Mas vamos em frente, né? Como eu faço, né? Como eu faço para cultivar essa lindeza? Então a Ellen é uma planta que eu cultivo também no tempo, consigo cultivar ela no tempo, porém em vasos bem pequenos, pouco substrato e um substrato ainda mais drenante do que aqueles que eu coloco elas, né? Que eu cultivo elas em local coberto, onde eu vou controlar as regas. Por quê? No tempo, gente, eu não controlo, ó, muita chuva. Nós estamos tendo muita chuva, essa noite choveu a noite inteirinha, então eu vou mostrar para vocês muitas plantas molhadas. Algumas não é que elas estavam no tempo, é que onde elas estavam, na beirada da casa, ali no beiral da casa, teve chuva com vento e molhou, né? E essa é uma delas, gente, ó, essa não estava no tempo. Ela tá meia molhada assim, porque realmente foi muita chuva e pegou um pouquinho de chuva nas folhas. Então a Ellen é uma planta que eu vejo, né, que para você cultivar no tempo, o substrato tem que ser ultra drenante, porque senão essas folhinhas gordinhas aqui, elas reclamam, reclamam bastante. Então quanto mais sol você der para a Ellen, um solo mais drenante, né, um local onde pegue bastante ventilação, mais bonita ela vai ficar. E com a chegada do outono, essa planta tende a ficar ainda mais bonita. Sem dúvida nenhuma, gente, a Kalanchoe, né, aurícula, é outra queridinha. Ela cresceu bastante agora, nesses últimos meses, cresceu bastante mesmo, rebrotou. Ela só não está bem colorida. Essa planta, ela fica com uma coloração maravilhosa no inverno. As pontinhas aqui, ó, elas ficam bem roseadas. Essa minha, né, como ela cresceu muito, ela teve um crescimento muito expressivo, ela não está tão colorida. Fiz a troca do substrato dela recentemente, ela estava em um outro vasinho menor ainda. O vasinho era de barro também, então troquei para um outro vaso de barro. E essa muda, gente, eu cultivo diretamente no tempo. Então eu já tenho ela há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos já. Ela vai passar agora, gente, o segundo inverno dela no tempo. Então é diretamente no tempo. Deu bem certo, mas assim, tá? Vaso pequeno, vaso de barro, substrato ultra, mega drenante. Quando eu digo assim, substrato ultra, mega drenante, gente, é que eu coloco um pouquinho a mais do carvão picado, da perlita, ou se não, né, a gente usa também o isopor picado. Quando não temos a perlita, usamos o isopor. Nessa eu coloquei a perlita, tá? A casca de arroz carbonizada eu já aguento um pouquinho, eu não coloco tanto. Ela ajuda também na drenagem. Mas eu percebo que a casca de arroz carbonizada no tempo, se a gente exagerar, ela tende a dar cochonilhas de raiz. Pelo menos no meu cultivo isso acontece, gente. De repente no seu não acontece, mas aqui no meu acontece. Pode acontecer também, né, em outros cultivos. Por isso que eu estou, né, falando. Então a aurícula, mais uma queridinha aqui, ó, coisa linda, né? E cultivada assim, ó, vaso de barro no tempo, muito sol, muito local bem arejado, bem iluminado.
A quinta queridinha, gente, é uma planta que eu amo de verdade, amo de paixão, que são os eônios. E aqui para ilustrar, para mostrar para vocês, né, eu trouxe esse lindão que é o arborense, que eu tenho muita facilidade em cultivar esse lindão. Agora no verão ele não está sendo cultivado no tempo, ele está sendo cultivado na minha estante, do lado da casa, resguardado. Por quê? No verão os eônios entram em dormência. Se você deixar ele no sol quente, um local muito abafado ou muito quente, com sol muito torrante, eles não vão se desenvolver, eles vão minguar, porque eles já estão num período onde eles quase não estão se desenvolvendo, quase crescendo. E com o calor forte do sol, isso prejudica o desenvolvimento da plantinha. Então eu fiz essa cuia, eu tinha um vaso grande dele, fiz toda a poda. Ele enraizou bem e a gente percebe o crescimento deles no miolo da planta. Tá vendo como tá mais, tá mais clarinho? Esses dois de trás já estão bem grandes. No outono eu pretendo desmanchar essa cuia, porque tá bonita, mas eles crescem muito, gente. Eles ficam igual uma arvoreta aqui, ó. Eles crescem como uma arvoreta. Eu tenho até um ali no meu painel de latinhas, eu vou até mostrar para vocês que tá resistindo ao tempo. Aquele eu não mexi, eu deixei, até porque ele ficou bem. Mas a maior parte dos meus eônios eu resguardei todos, coloquei em local bem fresco, pegando só assim um solzinho da manhã, do início da manhã ou do finalzinho da tarde. Um local bem iluminado, onde eu controlo as regas, tá? Para ter esse cuidado com a plantinha, para que ela, agora no outono eu possa ter plantas bonitas e maravilhosas novamente. A sexta, gente, queridinha, que eu quero estar compartilhando com vocês, é o cacto rabo de macaco. Esse vasinho, gente, eu fiz exclusivamente para estar cultivando aqui no tempo, para estar passando essa experiência para vocês. Eu já cultivei ele muito no tempo, dá certo, mas como eu falei, com a Ellen, um substrato ultra mega drenante. Você tem que sim fazer um substrato onde a água entre e escorra rápido. Gente, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar isso aqui agora. Consegui. Porque senão não vai dar certo. Aqui já nasceu uns matinhos ali, eu tenho que estar retirando. Mas esse vaso ele foi exclusivo. Olha as gotículas, gente, de água. Como eu falei para vocês, choveu bastante mesmo e agora de manhã estava garoando. Então, quanto mais drenante o substrato for, mais, sucesso você terá no seu cultivo. Eu tenho vasos deles bem cheio, pretendo no outono trazer pro tempo. Não trouxe nesse verão, gente, porque o sol tá muito quente e com certeza iriam queimar. Como eles, eu estava cultivando eles no tempo, retirei, fiz um enraizamento em local coberto e depois veio muito sol, então eu não quis arriscar. Esse já era um vasinho que eu tinha no tempo, ele já estava super adaptado, até com esse sol forte, e tá dando bem certo. Eu tô vendo assim um crescimento dele, tá vendo, ó? Tá ficando muito bonitinho, Fica ali em cima na estante, no painel de latinhas, ó. Pega todo o sol do dia, sol da manhã, sol da tarde. Então, quanto mais iluminado, quanto mais sol essa planta pegar, melhor vai ser, gente, tá? E um substrato, como eu falei para vocês, bem drenante, tá? Bem drenante mesmo. Na verdade, aqui tem até pouco substrato, a metade da lata é drenagem e a outra metade é esse substrato que eu falei para vocês, com bastante perlita e bastante carvão picado. A sétima espécie queridinha, gente, que eu tenho aqui no meu jardim, que eu amo de paixão, eu sempre tô mostrando para vocês, Esse é algo que a gente ama mesmo cultivar. São as Dionísios. Eu tinha todas esses dois vasos nesse vasinho aqui. Quem me acompanha mais tempo vai lembrar. Eu fiz esse vasinho, gente, por folhas, tá? Coloquei as folhinhas aqui no berçário e levaram aí de 2 a 3 anos para crescerem o tanto que elas cresceram aqui, ó. Às vezes a gente reclama do preço das suculentas, mas realmente temos algumas espécies que são bem lentas, que demoram bastante para crescer. Mas deu bem certo. Então aqui, qual é a dica? Qual foi o segredo de ter dado certo?
Então, eu fiz um substrato também muito drenante, um substrato, né, onde a água entra e escorre rápido. A adubação que eu fazia com elas, eu usava o osmocote, aquelas bolinhas de liberação lenta, tá? E elas sempre estiveram, gente, aqui no meu berçário. Meu berçário é um local bem iluminado. De manhã, ele é mais sombreado. É o plástico transparente, eu uso. E à tarde, pega sol. Então, um local assim bem arejado também, que pega bastante ventilação, né? Esse foi um dos fatores que eu percebi com ela. E o substrato, né? A gente controlar também as regas, não molhar demais. Aqui eu controlo bastante, então eu molho somente quando o substrato está seco. Isso demora assim, né? Nos meses mais quentes, no verão, demora em torno de 6 a 7 dias. Por quê? Porque o meu clima, ele é muito úmido. No inverno, gente, às vezes eu chego até a ficar de 15 a 20 dias sem molhar. E elas ficam bem. Como elas têm as folhinhas bem gordinhas, então não há essa necessidade de você ficar regando sempre. Então, agora eu retirei elas, troquei todo o substrato, elas estão enraizando. E nesse período de enraizamento, meus cuidados são maiores ainda, né? Fiz um substrato novo, que se der certo nos próximos meses, nos próximos dias, eu tenho que primeiro ver se realmente vai dar certo, né, gente? Vou estar mostrando para vocês se realmente vai dar certo esse novo substrato delas, né? É um substrato drenante como era o outro, só que eu coloquei um componente diferente, tá? Eu tô usando um componente diferente nele. Então, nos próximos meses, se der certo, a gente vai estar compartilhando com vocês. E assim eu cultivo essas lindezas, gente. Então, a dica é essa, né? Substrato bem drenante. Aqui é um local coberto, onde eu controlo as regas, muito iluminado e que pega meio período de sol. Pelo menos 6 horas de sol, gente. 6 horas de sol para Dionísios e um sol não muito forte. O sol muito forte, ela queima fácil, tá? Isso eu tenho percebido também, que ela é bem sensível à umidade e a sol forte. Então, esses dois você tem que ficar cuidando e ter cuidado redobrado com essa lindeza. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo com muitas lindezas, com as queridinhas aqui do meu jardim. Claro que eu tenho outras, mas hoje eu separei essas que estão muito lindas para estar compartilhando com vocês dicas de cultivo, para que vocês também possam cultivar essas lindezas com muita facilidade aí no jardim de vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!